Tenacidade. A tenacidade de polímeros é uma medida de capacidade de absorver energia antes de falhar e combina características de resistência e ductilidade. Isso significa que o polímero tenaz ele pode suportar a deformação significativa sem romper. Os fatores que influenciam a tenacidade dos polímeros, eles incluem a estrutura molecular, pois polímeros com cadeias longas e ramificações tendem a ser mais tenazes. A cristalinidade, que são polímeros semicristalinos, têm áreas cristalinas e amorfas, geralmente mostram também uma melhor tenacidade. A temperatura influencia, pois a tenacidade ela é variável com a temperatura. E as adições de aditivos, pois a inclusão de plastificantes ou reforços pode melhorar a tenacidade. As tensões. Bom, dentro do gráfico existe a tensão de escoamento, que é onde a tensão que o material começa a deformar plasticamente. Então, ela está ali entre o ponto A e B. E ela é importante para determinar limites de carga em aplicação estrutural. E depois a tensão de ruptura, que é lá no ponto D, onde é a tensão máxima que o material pode suportar antes de se romper. Para polímeros, isso varia bastante. Por exemplo, o propileno ele tem uma tensão de ruptura considerável. Então ele vai subir na zona plástica, lá no ponto C, e vai ser registrado a maior tensão que ele vai suportar. Depois começa a cair e aí ele rompe. E as aplicações dos polímeros sintéticos são o polietileno, teflon, PVC, poliestileno, borrachas sintéticas, PVA. Eles são aplicados nos setores automotivo, construção civil, eletrônico, embalagem, dispositivo médico. E exemplo, policarbonato em janelas de segurança, polietileno em embalagem plástica e nylon em roupas e equipamentos. Bom, professor, dando continuidade na apresentação, vou estar falando um pouco agora sobre os processos de fabricação dos materiais poliméricos, a qual suas aplicações foram ditas no slide anterior. E aqui eu vou estar trazendo um pouco dos métodos mais comuns utilizados nas indústrias quando o assunto é a aplicação desses materiais poliméricos. Bom, como primeiro, a gente tem o método chamado injeção, que é muito utilizado para a fabricação de peças complexas e processos ao qual é necessário um alto nível de produção, ou seja, uma produção em grande escala. E como que funciona esse método de injeção? Conforme a imagem aqui do lado exemplifica muito bem, a gente precisa, para a execução desse método, uma matriz, a qual o material vai se comportar nela com auxílio da injeção de um fluido, ou seja, aqui em cima, essa parte verde, conforme está mostrando aqui na imagem, a gente tem a entrada do fluido, né, o recipiente, aqui embaixo, que vai ser a matriz, e aqui nessa parte azul a gente tem o material polimérico ao qual a gente vai utilizar para a produção da peça em si. E como que funciona basicamente? A gente injeta o fluido na parte superior e conforme o fluido ele entra dentro do material polimérico, ele aumenta a pressão ali dentro, forçando o material polimérico a se expandir e adequar-se de acordo com a matriz que a gente definiu para a peça em si. Então, esse processo ele consiste muito nesse conceito. Nesse caso, ele é muito utilizado para alta produção, né, devido ao fato de a sua matriz ela não ser variável, ou seja, aquela matriz ela vai ser a mesma para diversos tipos de material. Ou seja, o formato sempre vai ser o mesmo. Então, quando a gente fala em alto nível de produção, esse processo de injeção ele é muito recomendado. Dando sequência, a gente tem um próximo processo chamado processo de extrusão, que ele é muito utilizado para a produção de filmes, tubos e perfis. E como consiste esse processo de produção? Aqui do lado a gente tem uma imagenzinha mostrando um sisteminha, né, de extrusão. E conforme essas etapas dizem aqui, a gente tem um funil de alimentação,
que é por onde a gente vai injetar o nosso material polimérico em estado líquido ou semilíquido, tá? Então, de acordo com o que a gente injeta aqui, ele vai entrar para uma seção onde, de acordo com a distância até a ponta, essa seção vai diminuindo, né? De acordo com o diâmetro ao qual a gente quer a nossa peça, ou o nosso tubo em específico. Com o auxílio de uma rosca, a gente vai empurrar essa matéria-prima, esse material polimérico, para a seção mais reduzida, para que esse material seja extrudado. Assim saindo o material extrudado com o diâmetro ao qual a gente definiu anteriormente. E por fim a gente tem o processo de modelagem por sopro. Esse processo ele é um processo que meio que junta o processo de injeção com o processo de extrusão. Basicamente, ele vai ser um sistema onde vai ter também uma seção de funil de entrada, onde a gente vai injetar o nosso material polimérico em si. Esse material polimérico ele vai passar por uma seção a qual vai conter uma resistência para que ele possa se manter em estado líquido ou semilíquido ao longo do processo, para que ele não solidifique dentro do material. E para esse processo em si, a gente precisa de um molde muito parecido com o processo de injeção. Porém, esse molde ele vai ser utilizado para peças ocas, né? Como diz aqui embaixo, esse método ele é muito utilizado para recipientes ocos. Por quê? Porque essa injeção ela vai justamente, com o auxílio do molde, permitir que você injete o material plástico, o material polimérico, dentro da peça em si, já diretamente dentro da peça, sem que essa peça ela tenha que ter uma entrada mais brusca, né, para o material em si. Então, esse processo ele é muito recomendado quando a gente trabalha com peças ocas. Ou seja, todos esses processos aqui, eles compõem os processos de fabricação de um material polimérico. Muitos deles utilizados para processos mais complexos, ou seja, processos que a gente não precisa necessariamente ter uma padronização, e algum deles como o processo de injeção, a qual a produção em escala já é muito recomendado devido ao seu alto rendimento e pelo fato da sua matriz ela ser fixa, ela não variar. Então a gente tem aqui esses 3 principais métodos de fabricação para quando o assunto é materiais poliméricos. As vantagens do polímero: eles são leves e duráveis comparados a outros materiais tradicionais. Tem versatilidade, é um material versátil, né? Eles são moldáveis em diversas formas e tamanhos. E o custo-efetividade, que são mais baratos que os metais e cerâmicas. Há algumas desvantagens: a sensibilidade ao calor. Muitos polímeros deformam em altas temperaturas. Degradação UV, eles podem degradar quando expostos à luz solar sem tratamento adequado. E reciclagem, né? Algumas classes de polímeros são difíceis de reciclar. Atualidades: as inovações, pesquisas em polímeros biodegradáveis e compostos com características melhoradas. Na sustentabilidade, crescente demanda por materiais que minimizam o impacto ambiental. E na nanotecnologia, o desenvolvimento de polímeros com propriedades aprimoradas através da manipulação em nível nanométrico.